Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje vamos corrigir as 5 questões de matemática que caíram para a GCM de Leme, no interior de São Paulo. Eu fui fazer essa prova, foi uma prova, vamos dizer assim, razoável, de razoável para difícil, né? Tinha muitas pegadinhas, matemática não estava tão simples como a banca já cobrou em outras provas anteriores, por isso que é importante você fazer muitas provas, fazer provas anteriores de todas as bancas para você conseguir entender as pegadinhas que elas acabam colocando para não ser induzido ao erro. Mas, sem mais delongas, se você quer saber como foram essas 5 questões de matemática que caíram para a GCM de Leme, já sabe, né? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, é importante se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma aula. Por quê? Já na nossa próxima aula eu vou fazer a correção das questões de matemática que também caíram na data de ontem para um cargo lá em Iperó, já que semana que vem vai ter a prova aí para a GCM de Iperó. Então é importante você se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma aula, porque tem muitos concursos abertos, né? Acabou de abrir aí GCM de Vinhedo, um salário excelente, acima de R$6.000. Enfim, tem muitos editais neste ano de 2023. É importante você estar inscrito e não ficar fora do concurso por causa de matemática. Tem muito concurseiro aí que vem com a cara e a coragem. Eu lembro ontem, eu estava na porta lá da faculdade e eu ouvi, né, um aluno falando assim: nossa, eu vim de Minas Gerais, mas nem deu tempo de estudar, não estudei nada. Agora você imagina, o cara roda 500, 600, 800 quilômetros para se aventurar em um concurso. Espero que não seja o seu caso, né? Chega de se aventurar em concurso, tá na hora de você estudar todas as matérias, né? Português, matemática, legislação, informática, para você arrebentar, ser aventureiro de verdade, senhores. Numa prova, no grau que estava de ontem lá em Leme, o cara vir se aventurar, dificilmente vai passar, tudo bem? Mas sem mais delongas, bora à prova. E já deixo avisado aos senhores, aqui ó, essa é a minha, tá? Ó. Já deixo, ó, RBO. Já deixo avisado aos senhores que eu vou deixar essa prova em PDF, junto com o gabarito oficial, aqui na descrição do vídeo, para que você consiga baixar, ver as pegadinhas que a banca fez. Pode ser que ela venha fazer um outro concurso, ela costuma fazer alguns concursos para a GCM e qualquer outro cargo, né, claro. Então eu vou deixar lá na descrição aqui para que você consiga baixar e resolver essa prova aí, tudo bem? Mas bora lá, questão 16, põe aí, produção. Ela falava o seguinte, ó: um especialista no preparo de cafés precisa exatamente de 10 gramas de um café específico para produzir um copo do café mais consumido na loja. Então, ó, deixa eu já até anotar essas informações. Ele precisa de 10 gramas, né? 10 gramas para produzir o quê? Um copo. Beleza? Tranquilo. Continuando a leitura. Dessa forma, é possível afirmar que esse especialista precisa da seguinte quantidade de sacos de 1 kg desse café específico para produzir 1.000 copos. Então, pensa aqui comigo, ó. Cada saco, né, ó, vou colocar aqui, ó. Cada saco tem 1.000 gramas. Tá aqui, ó, 1.000 gramas. Beleza. E eu sei que um copo eu tenho 10 gramas. Beleza. E aí ele quer saber 1.000 copos. Concorda que cada copo tem 10 gramas. Como eu quero 1.000 copos, se eu fizer 10 vezes o 1.000, ó, 10, que é cada copo tem 10 gramas, e eu quero 1.000 copos. Então, quando eu fizer 10 vezes 1.000, eu vou chegar em 10.000 gramas. Beleza? E aí, deixa eu só ver o que ele pergunta mesmo, ó. Quantos sacos de 1 quilograma? Olha só, 10.000 gramas, vamos fazer a conversão aqui para que você entenda. 1 quilo. Quantos gramas tem 1 quilo? Aí você vai me dizer, 1 quilo tem 1.000 gramas. Então, 10.000 gramas, eu vou ter quantos? Vou até mudar a cor aqui, ó. Eu vou ter quantos sacos? Eu vou ter 10 sacos. Percebe que aí, ó, não precisa nem montar uma regra de 3, nada disso. Questão de lógica, né, ó. 1 saco, 1.000 gramas. 2 sacos, 2.000 gramas. 3 sacos, 3.000. 4 sacos, 4.000. 5 sacos, 5.000. Então, 10 sacos vai dar essas 10.000 gramas. Então a alternativa que tem os 10 sacos aí é a alternativa A, de habilitado em Leme para o TAF. Tudo bem, senhores? Questão, assim, até um pouco complexa de ser entendido. Eu falo isso porque eu estava lá, né, e eu fiz essa prova.
E eu fui fazer a leitura dessa questão e eu tive dificuldade. Falei, meu Deus, o que tá pedindo aqui? Porque não tem pergunta, você percebe aí que não tem pergunta, não tem. Tá até estranho, né? Mas enfim, a alternativa A é a correta. Eu tive dificuldade também porque eu não gosto de café, e aí a questão falando de café fica mais difícil, né? Mas enfim. Essa é a alternativa A, e por isso que eu gosto de fazer as provas, porque aí eu também consigo sentir a dificuldade que você tem lá na prova, né? Tirei fotos com vários alunos aqui do YouTube. Muito obrigado pela recepção aí em Leme. Leme é a cidade do meu pai e minhas irmãs moram aí em Leme. Então, a recepção calorosa dos alunos aí, né? Falando, eu lembro que teve um aluno que falou assim, professor, estou habilitado em todas as fases lá em Socorro, só esperando para curso de formação, tá finalizando a IS. Obrigado. Mano, eu tô aqui para ajudar vocês. Eu fico muito feliz quando eu descubro aí a felicidade de vocês, de conseguir ter galgado êxito nos concursos e tomar posse da sua farda aí. Esse é o grande objetivo do nosso canal. Então, fico muito feliz em poder ajudar vocês aí, tá bom? Mas bora para nossa próxima questão, bora lá. Bora lá, senhores, dando continuidade. Questão 17. Seja uma aplicação financeira regida por regime de juros simples, cuja taxa é igual a 2% ao semestre. Então, vamos colocar aqui, ó, 2% ao semestre. E aí entra aquilo que eu falo, né? Há 15 dias atrás eu fiz a prova lá para a GCM de Itu e eu caí nessa pegadinha de semestre. Nessa eu não dei moleza. Por isso que eu falo para os meus alunos desde o presencial. É importante a gente fazer todas as provas, porque você erra uma coisa hoje, na próxima prova você já não erra mais, você já está calejado. Então é importante fazer todas, mesmo que seja um pouco longe, mas erre nas cidades longe, para quando chegar aqui nas cidades ao redor onde você mora, você não vai dar moleza aí para a banca, beleza? Mas continuando. Capitalização trimestralmente. Cuidado com esse trimestre, eu já vou voltar nela, porque esse é o grande segredo dessa questão aí, tá? Se uma pessoa aplica um capital de 36 mil reais, então, ó, o capital aí, 36 mil reais. Continuando. Nessas condições, é possível afirmar que ao final de um período de 9 meses, então, ó, o tempo aí, 9 meses. Beleza. Ele terá como juros acumulado a quantia D. Então, ó, isso aqui vai ser a taxa. O J eu não tenho, é isso que ele pergunta, tudo bem? Então, você coloca as informações do J igual a CIT, depois que você vai vir para a fórmula, J igual a CIT. Você percebe aí, senhores, quanto é comum, né? Como é comum cair questões de juros simples na sua prova. Então, é um conceito que você tem que dominar. Eu venho falando sempre nas aulas que, por exemplo, equação primeiro grau, juros simples, geometria, são regra de 3, porcentagem, são os temas mais cobrados em todas as provas. Então é importante você dominar esses conceitos, que eu tenho certeza, se você dominar esses que eu acabei de falar, qualquer coisa aí você volta um pouco o vídeo, anota no seu caderno, domina esses conceitos, eu te garanto, nas próximas provas você vai acertar 70% ou 80% das questões de matemática, porque eles são os conteúdos mais cobrados em todas as bancas aí, tá? Então bora lá, ó. Já anotei as informações e ele quer saber os juros. Ó, o capital, vou pôr na letra C aqui, ó, 36 mil reais, Brasil. Vezes a taxa é 2% ao semestre, não é isso? Beleza. E aí, o que eu consigo entender? Eu consigo entender que se é 2% em 6 meses, ó, vou até escrever aqui, ó, a cada 3 meses, né? Vou até pegar aqui, ó, 3 meses... 3 meses e 3 meses. A cada 3 meses vai ser 1%. Concorda comigo? Opa. Eu vou te explicar o porquê que é 1%. Para você entender a lógica aí, ó. Por quê? Quando eu tiver 3 meses mais 3 meses, eu vou ter 2%, que é o que ele afirmou. E aí, mais 3 meses, eu vou ter 1%. Beleza. Então, ao invés de usar ali esses 2%, que eu acho que essa foi a grande pegadinha. Por que eu falo que é a grande pegadinha? Porque eu vi muitos candidatos, ao sair da prova, chegando no 720. Por quê? Porque usou o 2% ali. E você não era para usar o 2%. Você ia fazer a seguinte maneira, ó. Tinha diversas maneiras de você fazer aí, né? Ó. A primeira delas, você ia colocar ali o 3, tá? Ó. 3 não. Cadê a minha? Meu Deus. Aqui, o meu apagador. Você vai colocar o 1% vezes esses 3 períodos aqui, ó.
Tá, ó, 1% dos 3 meses, 1% dos 3 meses e 1% dos 3 meses. Então, ó, eu tenho 1%, só que aí eu vou ter quantos períodos? Eu tenho 3 períodos. Eu não vou usar os 9 meses. Eu sei que ainda tá confuso, mas já já você vai conseguir entender tudo que eu estou dizendo, tá? Ó, são 3 períodos de trimestres, porque foi isso que ele falou na questão, da palavra trimestral. Tudo bem? Era isso que você tinha que fazer. E aí você vai colocar o J aqui, beleza? Qual é a outra maneira que você poderia fazer? Talvez essa seja até um pouco mais clara para você entender. Ó, pensa aqui comigo. Ele deu 2%, né, ao semestre. O que você poderia fazer? E aí essa eu não vou finalizar, mas vou pedir para que você faça aí em casa, tá? Ó, você vai pegar 2 e vai dividir para 6 meses. Você vai fazer essa divisão e aí vai te dar um número com vírgula aqui, certo? Beleza, já até fazer aqui, ó. Dá 0, acrescenta um 0, vai ser 3 vezes esse dá 18, vai sobrar 2 e vai ficar dando 0,33 aí o tempo inteiro, beleza. Você vai pegar esse número, beleza? Essa, já que eu dividi para 6, e vai fazer, ó, como eu já descobri a porcentagem aqui em um mês, ó, era 2% em 6 meses. Quando eu pegar o 2 e dividir para 6, essa é a porcentagem de juros de um único mês. Beleza. Aí você vai colocar esse valor aqui e dividir para 100, e aí sim você faz para 9. Por quê? Porque agora eu sei os juros de um mês. Um mês é 0,33. Então, quando eu fizer vezes os 9 meses, eu vou ter o valor fechado aí. Beleza? Faça dessa maneira aí, que eu tenho certeza que vai bater. Mas aí eu não vou fazer porque lá na sua prova, poxa, trabalhar com número com vírgula fica difícil, fica complexo, mas é uma possibilidade a mais para que você conseguisse resolver esse exercício aí, tá bom? Mas vamos resolver daquela maneira lá, ó. Corta esses 2 zeros com esses 2 zeros. Ó, uma vez o 3 é 3 e 3 vezes o 36, nós vamos ter 108. E aí esse zero aqui, ó, eu ponho ele aqui. Então a quantidade de juros, R$1.000,80. Tudo bem? Era essa a grande sacada dessa questão. Ela foi um pouco complexa mesmo, como eu falei, as questões de matemática não vieram simples, vieram bem chatinhas de ser compreendida, tá? E aí a palavra trimestre, aí ela mudava tudo ali. A banca ela foi bem maldosa, né? Foi uma das questões assim, de juros que eu achei bem complexa. Eu tirei algumas provas reais, como eu errei lá em Itu, eu falei, não, essa aqui eu não vou dar mole, né? Vou tirar a prova real, fiz mês a mês, fiz dessa maneira, e aí tudo bateu nos 1080. Então eu falei, não, tá certo. E aí quando eu saí, né, da faculdade lá, foi na Anhanguera, foi feita essa prova, muita gente foi no 720, deixa eu ver aí, a 720 é a alternativa C, mas ela não é correta, nesse caso a alternativa correta é a alternativa B de bola, de bravo, tá? Mas muitos por quê? Porque pegou 2% aqui, e aí quando fez o 2 vezes isso aqui daria 72, aí tinham 720, foram no 720 e acabaram sendo induzidos ao erro, beleza? Mas bora prosseguir aí, bora para a próxima. Bora lá, senhores, dando continuidade à questão 18. Então põe aí, produção. Ao realizar a compra de um eletrônico pela internet importando de um país europeu, foi constatado que, sobre o valor total pago pelo comprador, 9% seria o imposto incidido sobre a compra de eletrônicos importados. Assinar a alternativa que apresenta o valor desse imposto quando o valor total pago pelo comprador foi de 8.756. Então, ó, era só fazer isso aqui, ó, 8.756 é 100% do meu produto aí, e quanto que é 9% de imposto. Era só isso, uma regra de 3 bem tranquila de ser feita, tá? Ó. 100 vezes o x, 100x, e 9 vezes aquilo, vamos fazer aqui, ó, aquele número, vezes o 9. Ó, 9 vezes o 6 dá 54, sobe o 5. 9 vezes esse dá 45, mais o 5 dá 50, sobe o 5. 9 vezes esse dá 63, mais aquele dá 68, sobe o 6. 9 vezes aquilo, o 8, vai dar 72, mais aquele dá 78. Lembrando que esse número aqui, ó, vai ficar aqui, ó, 78804. E aí, como ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar aquele número dividido para 100. E qualquer número que é dividido para 100, aquela vírgula imaginária que está do outro lado ali escondida, né? Todo mundo tem uma vírgula lá escondida. Ela vai recuar 2 casas. E quando ela recuar 2 casas, vai ficar aqui, ó. E aí vai ficar esse número, tudo bem? Então, a resposta que tiver, o 788,04 é a correta. E aí, a alternativa que tem esse número é a alternativa C de show, beleza, senhores? Era bem básico, eu acho que foi a questão até mais fácil de todas, foi essa, embora vi muitos candidatos falando que foi na alternativa A, enfim,
acabaram sendo induzidos ao erro aí, né, porque a alternativa A é bem parecido, porém a vírgula está num local diferente, né, e aí, né, se você colocar a vírgula um pouco para lá, já vira 7.800, né, que está aqui, ó, 7.880, então tem que ter muita atenção, porque as bancas gostam muito de brincar com a ideia da vírgula. Então se você fez a multiplicação aqui, ó, colocou, não dividiu para 100, por exemplo, realmente vai dar 7.880, e aí você pode pôr a vírgula no lugar errado, e né, pode ser induzido ao erro, e muitos candidatos eu vi lá fora da prova cometendo esse erro de ir na alternativa A. Tem que ter muito cuidado com a alternativa A, porque ela é muito maldosa, tudo bem, senhores? Se caso você fez essa prova de Leme, teve muita dificuldade, já vou orientar os senhores. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link do meu curso completo aí, português, matemática, informática, legislação. É importante, senhores, chega de você ir para a prova com a cara e a coragem, como esse guerreiro que veio lá de Minas Gerais, com a cara e a coragem para fazer a prova, né? Não dá para a gente viajar aí 50, 100, 200 km para fazer uma prova com a cara e a coragem, de verdade, né? O nosso curso ele é muito barato, muito objetivo, com que realmente cai nas provas, e eu tenho certeza que esse investimento vai te ajudar a melhorar nas próximas provas. Nós temos dezenas de provas, só nesse momento tem 8 concursos abertos aí para a GCM, já vai voltar o concurso da Polícia Penal e muitos outros estão para abrir, né? Então é importante que você esteja preparado, porque não adianta ir lá e fazer 50% da prova, você vai ficar fora, principalmente da nota de corte, não vai nem para as outras fases, e mesmo se você for para as outras fases, nas últimas classificações, a sua chance de posse é muito pequena, né? E aí você gasta, né? Imagina esse guerreiro aí que veio de Minas Gerais, se ele passar na prova nos últimos lugares, ele vai ficar vindo todas as fases, né? O TAF, o psicológico, o exame médico, enfim, vai gastar bastante dinheiro e a chance de posse é muito pequena, porque vai estar nas últimas classificações. Então você tem que passar e ficar dentro das vagas para depender só de você, ficar tranquilo, beleza? Então, qualquer dúvida me chama no WhatsApp, no Instagram, tô aqui para auxiliar os senhores, beleza? Bora dar continuidade para a gente terminar essa prova aí, bora lá. Bora lá, senhores! Não esquece de dar o like, fortalecer o canal, compartilhar com aquele seu amigo que está fazendo as provas, que às vezes está indo mal em matemática, compartilha lá, mostra qual é o canal para ele que ele consiga melhorar e arrebentar na prova, tá bom? Questão 19, essa aqui também não era difícil, mas era bem chatinha, tá? Falava o seguinte, um cubo é um sólido geométrico, o qual possui 6 faces iguais, 12 arestas de igual comprimento e 8 vértices, como consequência de uma disposição no espaço. Todas as suas faces são iguais, possuem igual área, sabendo que o comprimento entre os dois vértices ligados por uma aresta é igual a 1000 centímetros. Você vai perceber que a banca aqui, não só nessa questão, mas a próxima também, ela veio enchendo linguiça com os conceitos de matemática. Quem leu isso aqui, tenho certeza que não entendeu nada. Eu fui lendo e falei, meu, pra que essas informações? Ninguém precisa saber disso, né? Que o cubo tem aresta, tem vértice, tem face, né? A pessoa lê isso aqui e fala, meu Deus, do que tá falando? Só encheu linguiça. O que me interessa, ó? Eu vou desenhar aqui um cubo para que você consiga abstrair a ideia do que ele está falando, tá? Para que você consiga enxergar tudo que ele está falando aí, ó. Quando ele fala que ele tem 6 faces, a face é essa parte que você está enxergando aqui, ó, esse quadradinho. Pensa num dadinho. Cada lado de um dadinho é uma face, beleza? E aí, aqui onde se encontra essas retas é o vértice, beleza? Essa linha que você está enxergando é a aresta. É isso que ele está falando, são informações que de verdade nem precisaria, tá? Então, mostrei para você o que é face, mostrei para você o que é aresta, cada linha dessa que você está enxergando é uma aresta, e cada conexão dessa aqui, ó, é um vértice, beleza? Tranquilo. E aí, a informação importante estava no final, ele falava assim, ó, sabendo que o comprimento entre dois vértices, ou seja, ó, entre esses dois vértices, então ele quer saber esse comprimento dessa linha ali, é de 1000 centímetros, tá aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 1000 centímetros. Essa é só a informação que eu precisaria saber. Assinar a alternativa que apresenta o volume desse cubo. E aí você precisaria saber fórmula. Qual é a fórmula do cubo para achar o volume? Essa daqui, ó. Nem a caneta quer funcionar mais. É o A vezes o B vezes o C. O que significa isso, senhores? Significa que eu tenho que pegar esse lado, que mede 1000, já que é um cubo, todos os lados são iguais. Aqui mede 1000 é o A, aqui é o B e aqui é o C. Então eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou fazer 1000 vezes 1000 vezes 1000. Só isso, tá? Então vai ficar assim, ó. Nós temos 3, 6, 9 zeros. Então eu vou pôr aqui, ó. 3, 6,
9 zeros. Brasil. Essa é a resposta, claro, se está em centímetros, eu vou chegar em centímetros cúbicos, tudo bem? Porque volume é centímetro cúbico, metro cúbico, enfim. E aí, as alternativas, põe aí, produção. As alternativas estão em metros cúbicos, ou seja, está em outra unidade de medida. E aí você vai fazer assim, ó, sempre começando daqui, ó, depois decímetro, centímetro e milímetro, tudo bem? E aí, eu já passei algumas aulas aqui no canal falando sobre essa tabela dos múltiplos e submúltiplos do metro cúbico, do metro quadrado. E aí, ó, você vai perceber o seguinte, esse número gigantesco, ele tá aqui, ó, tá em centímetros, certo? Beleza. Só que a resposta está em metro. O que eu vou fazer, senhores? Daqui, eu vou recuar uma casa para cá. Quando eu voltar uma casa para a esquerda, eu estou dividindo para 1000, porque está elevado a 3, então eu estou dividindo para 1000. Quando eu dividir esse cara para 1000, eu vou cortar esses 3 zeros. Brasil? Aí agora você percebe que ele está aqui. Só que ainda no decímetro não é a resposta correta, porque a resposta está em metro. O que eu faço? Eu vou dividir mais uma vez para 1000. E quando eu dividir para 1000, eu vou cortar esses 3 zeros. Então, o que vai sobrar em metros cúbicos? Vai sobrar só 1000, tudo bem? Então a resposta que tem 1000 metros cúbicos é a correta. Percebe que não era só o fato de eu saber a ideia aí de geometria, de fórmula de geometria. Eu tenho que saber a tabela de múltiplos e submúltiplos e várias aulas aí nesse ano de 2023 eu tenho feito porque as bancas têm pegado pesado nessa ideia, mas você percebe que nem é tão difícil, né? Desde que você saiba a ideia dos múltiplos e submúltiplos, não é tão difícil. Mas deixa eu ver aí, produção, qual a alternativa que tem os 1000 metros cúbicos? É a alternativa C, de novo, de show, beleza? E aí, se você não souber essa ideia dos múltiplos e submúltiplos, olha só como elas são bem parecidas, né? Ó, 100, 1, 1000, 0,01. Então, ou seja, eles ficam brincando com as ideias aqui, ó, da onde está a vírgula, para lá, para cá. Então, esse número aqui, ó, pode variar muito, tudo bem? Tem que saber a ideia aí dos múltiplos e submúltiplos, não tem jeito. Mas bora para nossa última questão. Espero que você tenha acertado. Bora lá. Põe aí, produção, nossa última questão de matemática. Lembrando, senhores, vou deixar aqui na descrição essa prova para que você baixe ela e tente resolver sozinho, tá? Já até fico triste aqui, porque essa última questão está bem próximo das de informática e eu sou um jegue em informática. Acertei só uma questão de informática, no chute ainda, tá? As 5 não teve nenhuma aí que eu conseguisse aí falar, não, essa aqui é certeza. Mas é porque, realmente, como eu falei, eu não estudo informática e acabo nem usando no dia a dia, né? Então fica difícil mesmo. Mas bora para a questão 20, falar o seguinte, ó. De novo, ela só vai encher linguiça e o que importa tá no finalzinho, tá? Os números racionais podem ser escritos na forma de fracionária ou ainda na forma decimal. Para compreender melhor uma soma entre dois números racionais, o ideal é que todas as parcelas da soma estejam na mesma forma. E caso não estejam, o melhor é transformar uma para a outra na outra parcela. Da outra parcela, né? Nesse sentido, é possível afirmar que a soma entre 1/5, né, ó, 1/5, ele falou soma, com o número 0,4 é igual a. E aí, ó, você percebeu de novo? Ele só encheu linguiça no 90% aí da questão, e aí o que eu tinha que saber era o finalzinho, quando eu somar 1/5 com 0,4. Eu vou mostrar de duas maneiras de você fazer isso aqui, tá? Qual que seria a primeira? Primeiro, você pode, já que está como fração, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse cara e transformar em fração. Como é que ficaria essa fração? Ficaria assim, ó, 4/10. Por que 4/10? Porque na hora que eu pegar 4 e dividir para 10, volta para aquele número. Não volta? Volta sim. Eu vou fazer, como eu falei, de duas maneiras, tá? Aí você decide qual é mais fácil para você. Aí aqui, ó, por que eu vou trabalhar essa? Essa eu acho que é a maneira mais difícil. Por quê? Eu tenho que tirar o MC, e de repente você não lembra como é que faz o MC. Mas eu vou mostrar ela, e depois eu vou te mostrar outra maneira bem fácil, bem tranquila de ser resolvida, tá? Ó. Como é que eu faço o MC aqui, ó? Pra você aprender aí, caso você esqueceu. É dessa maneira, em decomposição, ó. Por 2, o 5 não dá, 10 para 2 dá 5. E agora só dá por 5. 5 dividido para 5 dá 1 e 1. 5 vezes 2 dá 10. Ou seja, o mínimo múltiplo comum vai ser 10. 10 dividido para 5 dá 2. E 2 vezes o 1 é 2, sinal de mais. 10 dividido para 10 é 1. Vezes o 4 é 4. E aí, somando 2 mais 4 dá 6. Ou seja, 6/10. Lembra dessa ideia que eu falei, ó? Quando eu pegar 4 e dividir para 10, vai dar 0,4? A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar 6 e dividir para 10,
vai dar 0,6. Quer ver? Vou te provar, ó. 6 dividido para 10, ó. 6 não dá, é 0, e acrescenta um 0. E agora 6 vezes o 10 dá 60, e aqui vai zerar. Então, perceba que essa é a resposta correta, beleza? Mas antes de eu finalizar, eu vou mostrar para vocês qual seria a outra maneira, ó. Ele me deu 1 sobre 5 mais esse 0,4, não é isso? Pensa aqui comigo, eu tenho uma bala para dividir para 5 pessoas. Eu consigo? Consigo, ó. Uma bala para dividir para 5 pessoas, ó. Não dá, 0, e acrescenta um 0. E aqui vai ser 2 vezes. 2 vezes 5 dá 10, e aqui vai zerar. Ou seja, esse 1 dividido para 5, ele representa 0,2. Vamos pensar em dinheiro que fica até mais fácil? R$1 dividido para 5 pessoas dá 20 centavos. E aí você vai pegar 20 centavos mais 40 centavos. Na hora que você juntar 20 com 40, você vai chegar em 60. Você percebeu que foi até mais tranquilo de ser resolvido? Você poderia ter feito dessa maneira também, né? Feito a divisão e o resultado somar com 0,4. Você chegaria aí na alternativa que tem o 0,6, que é a alternativa B de Bravo. Beleza, senhores? Então, essa foi a correção das 5 questões de matemática que caíram para a GCM de Leme. Graças a Deus, mais uma prova foi aprovada, acertei mais de 30 questões aí nessa prova, mas, como eu sempre falo aqui, eu não irei dar continuidade nesse concurso. Eu gosto de fazer até para entender as dificuldades que você passa, seja em português, em legislação, em informática e também em matemática. Essa questão primeira de matemática aí, eu tive que ler ela e reler 2 vezes. Eu fiz, falei, poxa, não entendi nada. Fui, fiz as outras, depois voltei nessa do café e fui tentar entender como é que eu resolvia ela, que eu achei ela bem complexa de ser entendida. Então eu gosto de fazer as provas para entender a sua dificuldade e trazer o mais didaticamente possível aqui no canal, porque a ideia do canal não é que você se torne um professor de matemática, é que você se torne um policial, seja militar, guarda civil municipal ou policial penal, e aí por isso que eu trago as questões aqui para vocês, beleza? Espero ter ajudado vocês, como eu falei, já na nossa próxima aula eu vou corrigir as questões de matemática que aconteceram ontem também, lá na cidade de Peró, foi a mesma banca que vai fazer a prova para a GCM de Peró, então já trago como revisão para os senhores, combinado? Já te aguardo lá. Forte abraço e até lá!